dia, meus queridos irmãos, alegria estarmos mais uma manhã juntos, juntinhos aqui, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos aqui já nessa horinha da manhã, nesse horário matinal, para adorarmos o nosso Deus e alimentarmos o nosso espírito. Como é bom estarmos aqui nesse horário, para a palavra de Deus estar presente no nosso dia. Isso é muito bom. Glorificado seja Deus, gratidão, Senhor, por mais um dia, graças te damos. E o tema do nosso despertar da fé hoje é quando Deus segura a sua mão no vale. Palavra que nós vamos ver lá no Salmo 34, versículo 19. Palavra de Deus para o nosso coração. Nem todos os dias nós começamos fortes. Nem todos os dias nós começamos com disposição, com força. Há dias em que acordamos como em um vale, cansados, confusos, com o coração apertado. A fé está sendo provada. Mas existe uma verdade que sustenta o povo de Deus. Qual, pastor? O Senhor não apenas observa o vale, ele entra nele conosco. O Senhor ele não está apenas observando o lugar que você está, o problema, o sofrimento, a adversidade, mas ele está conosco nela. Quando nós começamos a observar essa palavra, a alegria brota no nosso coração. E hoje nós vamos refletir sobre o Deus que segura a nossa mão quando os pés tremem, quando nós estamos passando por um momento difícil, o Deus que está segurando na nossa mão. E o texto do Salmo 34, versículo 19, ele diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Olha que palavra poderosa. São muitas as dificuldades, sim, são muitos os problemas, são dos justos, mas a palavra de Deus está falando que ele vai livrar de todos eles. E nós acreditamos nessa palavra inerrante, absoluta, fiel. Quando nós observamos essa palavra, conta-se que um garoto estava com seu pai atravessando uma ponte muito alta e embaixo tinha um vale. E aquela criança olhava de cima da ponte para baixo e ele começou a tremer de medo por conta da altura, por conta do vale que estava lá embaixo. Mas o seu pai não comentou sobre a realidade da estrutura, da engenharia daquela ponte segura. Ele apenas disse: segura na minha mão. E o pai segurou firme na mão daquela criança. E o medo foi embora. E ela ficou tranquila e atravessou aquela ponte. A ponte continuou alta, o vale continuou fundo, mas o medo diminuiu. O medo foi embora, porque a mão certa estava segurando aquela criança. Assim é Deus conosco nas nossas aflições. Quando Deus segura na nossa mão, Ele garante segurança, nós temos paz, garantia que vai dar tudo certo. Olha, as aflições existem, mas não definem o resultado do que nós vamos ter pela frente. O texto, como nós lemos, ele diz assim: muitas são as aflições dos justos. Muitas. Isso quebra um mito muito perigoso, isso quebra um tabu. Ser justo não significa viver sem problema, viver sem dor, ou não ter nenhuma dificuldade, ou não ter adversidade. Não é isso. Ser justo é aquele que tem o poder de Deus em si para passar pelas dificuldades, pelo vale. Muitas vezes nós passamos por perdas, enfermidades, angústias internas, ataques emocionais, muitas vezes crises inesperadas. A fé não nos isenta do vale, do problema, da situação difícil, do dia mau, mas nos impede de morrer nele, nos assegura a nossa fé. Deus nunca prometeu ausência de aflição, pelo contrário, o mestre disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Quando a gente começa a ouvir essa palavra, o nosso coração se enche de alegria. Nós também iremos vencer. Deus, Ele promete livramento para mim e para você. O vale não é o fim da sua história nem da minha, é apenas um trecho do caminho. Você entendeu? Esse vale que você está passando não é o fim da sua história, é apenas um trecho do caminho, então passa por ele, porque nós adquirimos maturidade nessas situações adversas que passamos e aprendemos a depender de Deus e conhecemos mais a Deus, criamos um relacionamento maior, construímos uma intimidade, isso aí é precioso, isso é lindo. Deus transforma toda a aflição em testemunho. Olha, essa dificuldade que você está passando agora, ela vai virar uma história a ser contada e o nome do Senhor vai ser glorificado. O versículo que nós lemos não termina em aflição. Ele termina na ação de Deus, mas o Senhor o livra de todas as aflições. Olha só que coisa maravilhosa.
Não de algumas, de todas. Não das mais fáceis, mas de todas. O livramento, ele pode vir como força para suportar, como porta que se abre, como a paz no meio do caos, como um sustento diário, como a cura para uma enfermidade. Olha, Deus não desperdiça a nossa dor. Ele vai sempre estar trazendo um aprendizado para a gente através das situações que nós passamos. Pelos vales, aquilo que hoje te aflige, amanhã vai glorificar o nome dele através da minha vida, da tua vida. O nome dele vai ser glorificado através desse problema, dessa situação diversa que nós estamos passando. O nome do Todo-Poderoso será glorificado, porque ele vai sim entrar com providência e ele vai sim nos livrar, porque a sua palavra é verdadeira e ele vai nos livrar de todas elas. Glória a Deus. Aleluia. Entre na presença de Deus hoje com honestidade. Pergunte na presença de Deus, pergunte para si mesmo qual o vale que eu estou atravessando agora. Comece a pensar e a refletir essa situação difícil que toma as tuas emoções e desequilibra e você está angustiado. Onde tenho tentado caminhar sem segurar na mão de Deus. Olha, nós não podemos passar pelo vale sem estar segurando na mão de Deus. Esse é o segredo. Qual é o segredo? O segredo é estar segurando na mão de Deus no meio do vale, no meio da dificuldade, no meio da dor. Se nós estivermos segurando na mão de Deus, nós estamos seguros. Então olha para Deus hoje e diz: Senhor, segura na minha mão nessa situação que eu estou passando. Eu sei que o Senhor vai me livrar dela. Segura na minha mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarda essa palavra dentro do teu coração. Amém? Glória a Deus. Dia abençoado. Fica com Deus.